Olá, muito bom dia a todos, bom dia Jair. Bom dia. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no Casa Uni no Ar, o nosso videocast semanal em que a gente aborda temas da nova economia e aqueles que conversam com os valores e princípios aqui da Casa Uni. A gente está numa série desde o começo desse semestre, os empresários e empresárias que pensam a nova economia e já atuam, né, com um olhar bastante prático para a nova economia. Jair Marcati vem fazendo uma curadoria muito bacana de nomes e de empresários que já têm uma atuação há muitos anos, algumas décadas, né, atuando nisso, e hoje ele traz mais um nome para a gente conversar, para a gente poder refletir e entender um pouco esses movimentos de quem já enxerga, entende e consegue atuar na nova economia. Bom dia, Natália. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sempre um prazer estar aqui com você, fazendo nosso videocast, percorrendo esse caminho, né, da nova economia, esses olhares empresariais sobre a nova economia e as formas de atuação concretas, né, práticas concretas que a gente tem trazido. Então tem sido muito bacana fazer essa série, porque assim, eu acho que vale uns 3, 4 minutinhos aqui de introdução, que é um tema muito presente para nós aqui, para você e para nós na Casa Uni, de que, embora exista, quer dizer, haja um consenso muito grande que estamos numa nova economia, ainda há uma dificuldade muito grande de compreensão. Fala-se essa expressão, nova economia, tal, enfim. Às vezes até alguns exemplos são citados, mas assim, ainda a gente nota um problema de compreensão mesmo. O que é essa nova economia, afinal de contas, né? Ela é nova no quê? Né? É uma velha economia com nova roupagem ou de fato é uma nova economia? E é uma nova a partir da onde? Né? A gente fala que é novo, mas o novo vem da onde? Qual é o ponto de inflexão, como a gente chama em história, né? Em que momento essa virada se deu e que momento essa virada ela foi percebida coletivamente como um novo momento, uma nova condição das relações econômicas, da produção de valor, da geração de valor, novas formas de riqueza e assim por diante. Então é muito interessante essa série e a nossa mão aqui é sempre uma mão didática, né? Educativa, educacional, como você diz sempre com toda razão. Tudo que a Casa Uni faz, ela tem uma dimensão de aprendizagem, né? De conhecimento e de aprendizagem mesmo. Nunca é demais a gente lembrar dessa questão, né? De que, bom, de nova economia, mas o que a gente está falando de nova economia? O que é? Como é que a gente pode precisar conceitualmente isso melhor? O exemplo que a gente traz hoje é de uma mulher empresária, né, nascida no Japão, mas brasileira de adoção, digamos assim, veio para cá com 6, 7 anos de idade, muito conhecida, né, bastante conhecida, sempre aparece nas revistas, naquela questão daquelas eleições de as grandes lideranças empresariais femininas, as grandes inspirações femininas do Brasil e do mundo, que é a Chieko Aoki. Olha só. Chieko, como se escreve com CH, mas cuja pronúncia é Chieko Aoki, uma japonesa, como disse, de nascimento e brasileira de adoção, que atua no ramo da hotelaria, né, é tida como a dama da hotelaria aqui no Brasil e que muito nos inspira e muito nos ilustra o funcionamento dessa nova economia, a maneira como ela se desenvolveu como executiva e depois como empreendedora, num segmento que é um segmento muito interessante. Que ele em si já é um exemplo da nova economia. Exatamente. Que é o exemplo da hotelaria. Que é experiência pura. Que é uma economia da experiência. Nós vamos desenvolver isso bastante, né? A Chieko Aoki, assim, embora tenha uma trajetória empresarial muito longa e muito interessante, ela acabou se consagrando do ponto de vista do grande público quando funda a sua rede de hotéis, o Blue Tree Tower, em 1997, e que é um sucesso. Até hoje, um case de sucesso muito grande. Isso a catapultou para uma certa fama das revistas de negócios de banca de jornal, Revista Exame, Época Negócios, Isto é Negócios, Forbes e assim por diante, deu a ela um destaque, o que fez com que ela hoje estivesse muito presente, junto com Luiz Helena Trajano, que é alguém que a gente já tratou, aliás, são muito próximas, inclusive, né? Alguém que a gente já tratou numa outra oportunidade, fez com que ela estivesse muito presente em vários conselhos de Associação Brasileira de Eventos, Associação Brasileira de Marketing e por aí vai.
né? E muito envolvida também em organizações com a ideia de apoiar também o desenvolvimento empresarial feminino no Brasil. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. A gente fez questão, conversávamos, né, Natália, da importância. Tratamos de alguns empresários homens e da nossa necessidade, você também é um exemplo disso, de trazer alguém, né, o sexo feminino, vamos dizer assim, né, uma mulher que de fato está na ponta dessa... Aliás, eu tenho que fazer uma observação que na série anterior que nós fizemos, você trouxe nomes aqui femininos extraordinários, né, a Adma Jafé, a própria Luísa Helena Trajano, né, trouxe a Dona Veridiana, Dona né? Veridiana, nomes que não são tão conhecidos, Emma Clabin, né, que foi realmente uma série muito bacana, e agora traz, né, a Chieko Aoki nessa nova série que a gente começou o segundo semestre. A Chieko tem uma coisa muito interessante, ela quando resolveu fazer faculdade, ela pensou seriamente em fazer filosofia. Olha que interessante. E isso vai nos ajudar nesse caminho de iluminar alguns conceitos importantes do entendimento da nova economia. Ela só não fez filosofia porque na hora de prestar vestibular, a Faculdade de Filosofia da USP mudou de endereço. Sai da Rua Maria Antônia, Higienópolis, e vai para a cidade universitária. E ela entendeu que naquele momento ficaria muito longe da casa dela. Naquele momento a cidade, no momento que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras vai para a cidade universitária, o Butantã e a região da cidade universitária é um lugar longínquo, hoje incorporado na cidade, mas naquele momento, com a ideia de campus universitário, ficou um pouco longínquo. Ela então resolve, fala, bom, eu preciso fazer alguma coisa relativamente próxima de onde eu moro, né? E ela resolve então fazer faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Ela é graduada em Direito, bacharel em Direito, advogada de formação, né? Tenta ali uma carreira como advogada, mas logo, por conta do casamento, envereda pelo caminho da hotelaria e se descobre nesse caminho. Mas nunca abandonou na sua trajetória, ela sempre realça isso em todas as entrevistas e depoimentos, a importância do conhecimento e do repertório. Olha só. O fato dela ter tido... Porque logo que ela se forma em Direito e começa na hotelaria, ela vai fazer um curso na Universidade de Sófia, no Japão, sua terra de origem, sobre gestão, cultura e arte japonesa. Olha que espetacular. Olha que interessante. E ela diz que essa formação, juntando essas três, entender a gestão, também pela cultura e pela arte, ou usando elementos artísticos para iluminar processos de gestão, deu a ela uma abertura muito importante, sobretudo na identificação de oportunidades. Maravilhoso. O próprio curso de Direito é um curso muito de repertório. Muito de repertório. Para um empreendedor, eu sou formada em Direito. Pois é, eu ia puxar exatamente essa. Melhor do que ninguém, você pode falar sobre isso. Realmente dá uma visão bastante ampla, né, do que é gerir um negócio no conceito de administração, no conceito de direito trabalhista, tributário, né, empresarial. Então tem uma visão ampla. Então ela começa com isso já ampliando o repertório e depois com essa ideia de cursos de cultura, né, formação, exatamente. Na sequência, já trabalhando na hotelaria, ela resolve então fazer um curso de administração e gestão hoteleira na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Mas veja que interessante o seu caminho. É um caminho que busca do macro para o micro. Primeiro ampliar, primeiro gerar repertório, construir repertório. Primeiro trazer a arte também como uma forma de iluminar processos de gestão e de administração, de identificação de oportunidades, de leitura de oportunidades, que é uma coisa que a gente sempre sublinha na Casa Única. Exatamente. Né? E a Chieko Aoki é um excelente exemplo para isso. Quer dizer, o mundo se movimenta. A gente pode se assustar com essas movimentações, é uma reação natural, mas a gente pode também pensar por um outro lado, quer dizer, que novas oportunidades, essas novas configurações estão nos dando. Exato. Né? Quer dizer, muito da economia dos aplicativos contemporâneos, chamada economia dos aplicativos, é na verdade a junção de duas pontas. Há uma demanda que você está entendendo, há uma oferta que você pode de alguma maneira conectar essas coisas para resolver um problema das pessoas. Concretamente, o que eu estou querendo dizer? Não é o exemplo dela, mas é um exemplo que eu sempre usava em sala de aula. Uma das grandes questões hoje das pessoas não é mais ter um carro, mas é poder ter mobilidade. Ter mobilidade, se deslocar, chegar nos seus lugares. Bom, eu tenho uma festa, eu tenho um emprego, tenho um trabalho, uma entrevista de emprego, um lazer, um cinema, sei lá o quê, visitar um parente.
Como é que eu chego? A questão não é mais a posse de um automóvel, que é um pouco a mentalidade que a gente chamaria de uma economia tradicional. Preciso ter um carro para me deslocar. A questão hoje é como me desloco. Metrô, ônibus. O modal dessas duas formas de transporte, patinete, carro elétrico, Uber, alugo um carro, vou de táxi. São muitas. Então você tem, quer dizer, esses circuitos de identificação de uma ponta com outra é que dão a possibilidade dessa leitura de oportunidades. Tiago Aoki sempre disse que a coisa que ajudou profundamente nessa visão é alguma coisa que o mundo da filosofia, o mundo da arte, o mundo da cultura lhe trazem. Nossa, então, olha que interessante, quer dizer, não é só uma técnica de gestão. Né? Para desenvolver um negócio, claro, você precisa desse ferramental todo, evidentemente. Mas que ele já não é mais exclusivo e nem suficiente para você dar conta dessas novas configurações econômicas. E você vê agora, né, em 2025 nós vimos a listagem das habilidades essenciais, as 10 habilidades essenciais, ainda consta, e com grande destaque, a experiência e jornada do cliente. Sim. E quando você fala de cultura, um olhar artístico, a própria área da hotelaria, que é experiência pura, o quanto isso pode irrigar de conhecimento para essa leitura de oportunidades e, obviamente, uma série de experiências que você consegue, de fato, fazer ali no hotel, né? Exatamente. O próprio você traz isso, eu estava deixando isso mais para frente, mas é exatamente isso que você traz, Natália. Quer dizer, a hotelaria, a maneira como ela é concebida hoje, ela é um dos exemplos mais interessantes do que se chama de economia da experiência. Porque, assim, você vai a um hotel, quando você vai a algum lugar, você compra um produto. No hotel, não. Você volta com assim, foi legal. Ah, foi ótimo, fui bem tratado, a comida excelente, o quarto tinha uma decoração esplêndida, me senti em casa, acolhido, serviço de primeira qualidade, mas não são coisas materiais, são sensações que a gente traz. De conforto, de beleza, de acolhimento, de aconchego, de prestação de serviço, são sensações que a gente desenvolve. Quer dizer, o que a gente está, entre aspas, comprando nessa relação com o lugar que a gente fica, que não é a nossa casa? Que é um pouco a hotelaria. A gente está comprando uma sensação. É mais ou menos como a economia dos museus e dos centros culturais. Com o que a gente volta? O museu mais visitado do mundo é o Museu do Louvre, em Paris. 70, 80 milhões de visitantes por ano. O que a gente traz dessa ida ao museu? Uma experiência de beleza, de sensação. De uma certa forma, a hotelaria contemporânea vai um pouco nessa direção. O que proporciona para o hóspede? Porque antigamente, quando começam as jornadas de deslocamento, você tem uma questão, eu preciso descansar. Meu corpo está exausto, eu preciso sentar no lugar para descansar, tomar uma sopa restauradora, a ideia do restaurante, aquilo que restaura as minhas forças, para continuar a minha jornada no dia seguinte. Hoje isso não é, o hotel é o contrário, também, né? Já não é mais suficiente. Muitas das vezes, os destinos de viagem hoje em dia são decididos muitas vezes em função do hotel. Eu nem quero a cidade, nem quero o local, eu quero aquele hotel daquela cidade. Então a hotelaria, né, ramo no qual a Tiago Aoki se especializou, se desenvolveu, e de fato tem um caso de sucesso com a rede Blue Tree Tower, né, a árvore azul, que é o significado da palavra Aoki, seu sobrenome em japonês. Nossa, por isso que ela escolhe o Blue Tree, a árvore azul. O Japão tem uma coisa muito forte com simbologia, bom, o mundo inteiro, mas em especial o Japão, muito forte com simbologia das árvores. A festa das cerejeiras, enfim, há toda uma coisa muito especial com a simbologia da árvore azul. No Japão há toda uma mitologia sobre ela no sentido de trazer sorte e trazer caminhos abençoados. Aoki, seu sobrenome, significa árvore azul. Por isso que ela usa, então, o Blue Tree Tower, as torres hoje Blue Tree Hotel, como nome da sua marca, para trazer essa ideia da árvore azul. Que demais! Muito bacana, né? Muito bacana. Muito bacana, uma simbologia muito interessante. Mas o ramo da hotelaria é em si mesmo essa ideia da economia da experiência, dessa economia imaterial, que é uma das bases da nova economia. Perfeito. Né? Quer dizer, não como antigamente, que tirava-se foto das fábricas, o tamanho do escritório. Exatamente. Então, hoje em dia isso... É o mundo material mesmo, né? De materialidade, objetificação concreta, né? Um carro, um produto concreto. Hoje uma experiência, uma sensação que você traz. E uma grande parte da economia contemporânea se baseia exatamente nisso. Você pensar que o entretenimento talvez tenha sido a maior indústria do
Segunda Guerra Mundial, da segunda metade do século XX, quando começa isso que a gente chama de nova economia, o entretenimento, né, as artes, o cinema, o lazer, o ócio criativo e por aí vai, a hotelaria é um ramo que se redefiniu a partir da ideia dessa economia da experiência. Isso é muito interessante. E a Tiaco conseguiu enxergar isso, traz uma experiência como executiva e num segundo momento resolve falar, não, isso é insuficiente, eu preciso ser uma empreendedora, há algo mais para eu fazer. Né? Não adianta só eu trabalhar numa grande corporação, como ela foi durante muito tempo, do Caesar Park, dos hotéis Caesar, e teve uma carreira como executiva muito importante, foi diretora de marketing, depois presidente do grupo Caesar Park, mas em algum momento isso ficou insuficiente, o desafio era outro. Eu sei fazer, eu sei produzir resultados, mas agora eu quero fazer por mim. Eu quero eu mesmo abrir uma rede de hotelaria. Não, espetacular. E o quanto ela foi buscar formação, né, Jair? O quanto ela foi buscar preparo. Exatamente. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque é uma coisa que ela sublinha o tempo inteiro. O mundo contemporâneo precisa de preparo. Precisa de conhecimento, de cultura, preparo técnico, mas um preparo também que, como você desenvolva camadas além do preparo técnico. Exato. Uma certa sutileza que nos permite afinar o olhar sobre o mundo, inclusive no mundo dos negócios, ou principalmente no mundo dos negócios. Espetacular. Parabéns pela escolha, Tiaco. Foi um prazer falar sobre você aqui e uma delícia poder conhecer um pouco mais da tua história aqui no olhar do nosso curador, Jair Marcati. E dizer assim que a Casa Uni e todas as atividades que a gente tem aqui, que são muitas, né? A gente fez uma contabilização no meio desse ano, quando completamos um ano. A gente fez mais de 100 atividades, é quase uma a cada 3 dias aqui, atividades 100% gratuitas. E dentro desse olhar, né, pela transversal, olhando a formação, olhando o desenvolvimento das pessoas, da comunidade e do nosso entorno. É interessante, né, Natália? A reunião nossa aqui é um olhar que mistura, digamos assim, né, a empreendedora com o sociólogo. Ele dá um resultado, assim, né? Pode parecer até uma coisa cabotina, eu peço desculpas, mas não é. Ele dá um resultado muito interessante, ele afina as lentes de percepção para um mundo que precisa de lentes de percepção afinadas. Que é esse encontro, é o que a gente vê, é o que a gente tenta, né, concretamente transformar esse olhar nas atividades da Casa Uni. Foi um prazer, obrigada. Sempre, imagina. Mais uma terça. Um bom dia a todos e uma ótima semana.